paciente, tá? Nós vamos pedir licença aqui, pessoal, se todos estiverem de acordo, para gravar a nossa conversa aqui, porque muitos não conseguem estar ao vivo aqui conosco, né? Porque estão em outras agendas, mas assim fica disponível também para quem quiser assistir depois, tá bom? Então, eu queria, mais uma vez, agradecer ao TCU pelo espaço aqui, a oportunidade que nos dá, agradecer à equipe da FUNPRESP que viabilizou isso, que me acompanha aqui, Sandy, Débora, Aline, e a cada um de vocês, servidores do TCU, que nos assistem aqui, seja ao vivo, seja na gravação. A gente preparou uma apresentação e eu vou entrar nela daqui a pouco, mas antes mesmo de entrar na apresentação, eu queria já esclarecer 5 pontos que eu tenho recebido de dúvidas de amigos aí do TCU, e inclusive o próprio Célio que está aqui com a gente, bem-vindo, Célio, já colocou algumas aqui no site, no chat, né? Então eu já quero começar enfatizando esses pontos, tá, pessoal? E depois eu vou para a apresentação. Primeiro ponto, circulou uma conversa aí de que, se eu vou migrar, mas eu vou me aposentar em menos de 5 anos, não vale a pena aderir à FUNPRESP. Não é assim, pessoal. Se você aderir à FUNPRESP hoje e se aposentar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, em prazo inferior a 5 anos, o que vai acontecer? Você vai receber, no dia que se aposentar, tudo aquilo que você contribuiu, tudo aquilo que a União colocou de contribuição paritária, né? O famoso 1 para 1, aí cada real que você coloca, a União coloca mais um até o limite de 8,5%, e os rendimentos. Você vai receber isso na forma de um benefício previdenciário de parcela única no dia em que se aposentar. Então, na FUNPRESP, você não perde nada. Todo o dinheiro que você coloca e que a União também coloca aqui é seu, e de alguma forma você vai receber esse dinheiro um dia. A única diferença é que, por uma restrição da Lei Complementar 108, quem tem menos de 5 anos de FUNPRESP ao se aposentar não pode receber um benefício mensal vitalício, que a gente paga para quem tem a partir de 5 anos. Mas, repito, você vai receber tudo que você colocou, tudo aquilo que a União colocou de contribuição paritária e o que render daqui até lá, né? Então, eu sei que tem gente que já migrou até e que ainda não aderiu, faça sua adesão, porque você está deixando de receber aí a contrapartida da União a cada mês que você fica fora da FUNPRESP. Segundo ponto, né, e aí eu já entro aqui na pergunta do Célio, tem muita gente falando, né, mas eu tenho integralidade, paridade, e existia um pouco esse mito nas janelas de migração anterior, né? Se eu tenho integralidade e paridade, não vale a pena para mim migrar. O que a gente está vendo nessa janela agora? A situação mudou, pessoal. Tem muita gente que nós estamos atendendo que tem integralidade e paridade e que, ao fazer as contas, está vendo que vale a pena migrar. Por quê? Porque, a depender da sua trajetória profissional, se você pegar o seu salário há 10, 15, 20 anos atrás e trouxer ele corrigido pela inflação até hoje, vai dar mais do que o seu salário atual. E aí, como é que é calculado o benefício especial? A gente pega todos os salários que a pessoa recebeu ao longo da vida, traz, corrigido pela inflação até o dia de hoje, descarta os 20% piores, olha aí, isso faz muita diferença, e tem gente que está descartando justamente os salários mais recentes, porque os mais antigos estão dando mais, calcula a média, né? E aí, em cima dessa média, você tira o valor do teto do INSS, e esse é o seu benefício especial. E aí tem algumas vantagens. O benefício especial, uma vez calculado, ele é corrigido pela inflação, tanto enquanto você estiver na ativa, quanto depois de se aposentar. Então, sempre gosto de dar o meu exemplo. Eu migrei em outubro de 17. Desde lá até aqui, meu benefício especial já foi corrigido em mais de 30% e vai continuar sendo corrigido até eu me aposentar e depois também que eu estiver aposentado. E, além disso, sobre o benefício especial, não incide contribuição previdenciária. Então, quando você se aposentar, você não vai pagar contribuição previdenciária, ao passo que quem não migra
vai pagar para o resto da vida, mesmo depois de aposentado, contribuição previdenciária, segundo uma tabela de alíquotas que é progressiva, que foi estabelecida aí pela emenda constitucional 103, a última reforma da Previdência. Então, ele vai crescendo conforme aumenta a sua faixa de remuneração, e, inclusive, a reforma já deixou os gatilhos ali para majorações dessas alíquotas no futuro e até para cobrança de aportes extraordinários em caso de déficit de um sistema que já é deficitário. A gente sabe disso. Então, o benefício especial te blinda de tudo isso, e é por isso que muita gente que tem integralidade e paridade está, sim, migrando hoje para a FUNPRESP. Terceiro ponto que eu queria chamar a atenção: aquelas pessoas casadas e que o cônjuge também é servidor público, né? Os dois são. A reforma da Previdência de 2019, ela estabeleceu um redutor extremamente grande para o segundo benefício. Então, vamos imaginar, vocês dois, você e seu cônjuge são servidores, os dois se aposentam, um dia um dos dois vai falecer, o sobrevivente vai ter a aposentadoria e a pensão aí do marido ou esposa. Nesse segundo benefício, você, a depender do caso, vai receber apenas 10%, no máximo 20% do que a pessoa recebia. Esse tipo de redutor não se aplica no benefício especial. Então, é mais uma diferença que faz aí para quem migra, tá? Por falar em falecimento e pensão, né? E aí acho que é a outra pergunta que o Célio colocou. Também a reforma da Previdência de 2019 acabou com integralidade e paridade nas situações de invalidez e morte. Então, independente da data que você entrou, pode ter sido nos anos 90, 80, 70, quando foi, ninguém mais tem integralidade e paridade na invalidez e morte. Se essas situações acontecerem, incidem redutores bastante grandes, que eu vou mostrar depois na apresentação, e que vão fazer com que a tua aposentadoria aí por invalidez ou pensão por morte sejam bastante reduzidos, mesmo que não seja aquela situação que eu falei anteriormente dos dois serem servidores, né? Mesmo que o cônjuge seja da iniciativa privada, o redutor na pensão por morte chega a dar 30%, 40% apenas do que era aí a média dos salários da pessoa na ativa. Então, isso também faz muita diferença. E, por fim, o quinto recadinho inicial, antes da gente entrar na nossa apresentação, é que migrar hoje ou migrar no dia 30 de novembro não vai fazer mais diferença nenhuma em termos de benefício especial. Todo mundo que migrar hoje já incorporou no cálculo aí do seu benefício especial até a competência de outubro, e não será mais possível incorporar a competência de novembro, nem o 13º salário, mesmo que você migre às 23h59 do dia 30 de novembro. Então, não tem porquê deixar para a última hora, faça suas contas. Se for vantajoso migrar, já procure aí a Secretaria de Gestão de Pessoas do TCU para fazer a sua migração, tá bom? Bom, eu vou compartilhar aqui agora a tela para a gente passar pelos slides, e peço, enquanto isso, vão colocando aí as dúvidas de vocês no chat, por favor, que depois, ao final, a gente vai procurar responder a cada uma delas, tá? Vamos só compartilhando aqui a tela. Se puderem só sinalizar para mim se já está aparecendo. Tá sim. Ok. Então, vamos lá, né? Primeiro, então, aqui, rapidamente, explicar para quem está chegando agora, né, o que é essa história de migração. Como a gente sabe, existem 3 regras de aposentadoria para o servidor público federal que dependem, basicamente, da data em que cada um de nós ingressou na administração. Então, quem ingressou até 2003 está nessa situação A aqui, que é da integralidade e paridade, né? Lembrando, pessoal, que integralidade e paridade é muito bom se houver reajuste para os seus colegas da ativa, né? Agora, se não houver, você também não vai ter reajuste na aposentadoria. A situação B é quem entrou a partir de 2004, no caso de vocês que são do Legislativo, até 7 de maio de 2013, que foi quando começou a funcionar o plano de previdência complementar do Legislativo aqui na FUNPRESP, e quem entrou a partir dessa data já está na situação C,
ou seja, os colegas de vocês que tomaram posse na administração pública a partir de então, eles têm a sua aposentadoria limitada aqui ao teto do regime geral, e aqui é importante esclarecer uma dúvida, não é que você vai para o INSS, ninguém vai, todo servidor público continua no regime próprio, só que o que você vai receber do regime próprio está limitado aqui ao teto do INSS, hoje R$ 7.087,22. E você vai, para receber acima desse valor aqui, você vai ter que formar uma poupança individual aqui na FUNPRESP. E a migração nada mais é do que um direito voluntário, facultativo, a qualquer pessoa que está na situação A ou B, de optar para vir para a situação C. Se ela assim fizer, além desses dois benefícios aqui, ela vai ter um terceiro, que é o benefício especial, que é justamente essa compensação por tudo que você pagou a mais para o regime próprio até a data da migração. Então, de novo, a minha situação pessoal. Eu entrei na administração em 2006, então eu estava aqui nessa regra B. Em 2017, eu optei por vir para a regra C. E, portanto, a União me compensou na forma de benefício especial por esses 11 anos em que eu contribuí acima do teto do INSS para a previdência própria do servidor público, uma vez que, ao me aposentar, eu estou abrindo mão de receber do regime próprio acima do teto, tá? Então, é importante, gente, fazer contas, né? E essas contas impactam diversos aspectos. Às vezes a gente pensa apenas na aposentadoria, mas como a gente já viu, tem que considerar também situações de morte, invalidez, e tem que ver o salário imediato, porque quem migra já tem um impacto no seu salário imediato, como a gente vai ver na sequência. Então, a gente pegou aqui um exemplo hipotético, tá? De uma faixa de remuneração aí de R$30 mil. É claro que os valores vão variar de acordo com a remuneração de cada pessoa, mas no site da FUNPRESP vocês têm um simulador disponível para fazer esses cálculos, os mesmos cálculos que eu vou apresentar aqui, ele faz e apresenta em detalhes. E qualquer dúvida, anotem aí o nosso telefone 0800 282 6794. Ligue para a FUNPRESP que a gente ajuda vocês a fazer essas contas. Então vamos ver aqui, olha, uma pessoa que ganha R$30 mil hoje e não migra, ela já está pagando desde 2019 4.651 de contribuição previdenciária, já naquela tabela progressiva que a reforma da Previdência estabeleceu, e paga cerca de 6.100 de imposto de renda, dá um líquido hoje de 19.200. Se essa pessoa migra, o que acontece? Diminui muito o que ela vai contribuir para o regime próprio. A contribuição vai ser apenas em cima dos R$ 7.087. Por outro lado, você vai passar a contribuir para a FUNPRESP, mas a alíquota máxima de contribuição para a FUNPRESP com contrapartida da União é 8,5%. E isso, portanto, gera um aumento de salário líquido hoje. Vejam aqui, de mais de R$ 1.300 ou mais de 7% já no contra-cheque do mês seguinte, para quem migra. Ah, Cristiano, mas eu posso migrar e não aderir à FUNPRESP, não posso? Pode sim, aí você não vai pagar aqui a contribuição à FUNPRESP, mas perceba o efeito que isso tem no imposto de renda, porque qualquer contribuição previdenciária, seja ao regime próprio, seja aqui a FUNPRESP, ela é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Então, esses 1.947 que você deixa de pagar aqui para a FUNPRESP, se não aderir, eles não vão todos para o seu bolso, vai só 1.400 para o seu bolso. O restante aumenta aqui o quanto que você vai pagar de imposto de renda. Além disso, vai diminuir muito o teu benefício lá na frente. Guardem esse número, 1.400 a mais aqui para quem não adere. Vamos ver o que acontece na aposentadoria no próximo slide. Então, aqui eu queria chamar a atenção para vocês, né? Já falamos, tem duas regras na aposentadoria normal, mas independente de você estar na situação A, que é essa daqui, ou na situação B, que é essa daqui, se você se aposentar sem migrar, você vai continuar pagando contribuição previdenciária de inativo uma vez aposentado. E isso está mostrado aqui nessa tabela, né? Então, de novo, o mesmo exemplo, estamos considerando aqui um servidor que ingressou em 2002, ou seja, tem integralidade e paridade, né? Está hoje aí com 20 anos de administração,
E veja só, uma vez aposentado, ó, se não migrar, vai pagar 3.800 de contribuição previdenciária, mais o imposto de renda, dá um líquido de 19.800. Se ele migrar, como eu falei, ele está trocando na aposentadoria uma única fonte de benefício por uma soma de 3 fontes. Do regime próprio, ele vai receber limitado ao teto do INSS, o benefício especial, que aqui a gente simulou, né, considerando uma pessoa nessa faixa de remuneração e nesse tempo aqui de serviço público, e o benefício FUNPRESP, que é função do quanto você vai acumular daqui para frente. Repare que sobre nenhum desses 3 benefícios aqui incide contribuição previdenciária do inativo. Então, isso faz uma diferença enorme no seu líquido de aposentadoria. Percebam, mais de R$ 2.600 a mais para quem migrou e aderiu em relação a quem não migrou. Por outro lado, aquela situação que a gente viu lá, né, que eu falei para vocês guardarem, ó, migrei, mas não aderi a FUNPRESP. Obviamente, quando eu me aposentar, eu não vou ter o benefício FUNPRESP, e aí aqueles 1.400 a mais hoje resultam em menos 3.100 uma vez aposentado, né? E, por fim, vamos ver aqui as situações de invalidez e morte. Reforço, como eu falei, não existe mais integralidade e paridade para ninguém na invalidez e na morte. Para todos os servidores, independente de quando entrar, se não migrar, a regra é essa daqui. Invalidez, calcula-se a média de 100% das remunerações e se aplica um fator redutor, que é 60% da média, para até 20 anos de contribuição e mais 2 pontos percentuais para cada ano a mais. No caso aqui de pensão por morte, são 2 redutores. Primeiro você calcula o redutor da invalidez e depois você aplica um segundo redutor, que é aqui dado por 50% mais 10 por beneficiário. Então, se tiver um beneficiário, 60%, se tiver 2 beneficiários, 70%, e assim por diante. Então, uma pessoa que eventualmente faleça hoje, com 20 anos de serviço público, se não tiver migrado e tiver deixado um dependente, ela vai receber 60% da média dos seus salários, vezes 60%, ou seja, 36% da média dos seus salários é o que ela vai deixar de pensão aí para o seu dependente. Vamos ver isso aqui em termos de números, né? Então, está aqui, ó, o servidor que não migrou, na invalidez, 60% dos 30 mil, incide ainda a contribuição de inativo, 12.600 líquido. Quem migrou? Essa mesma regra que eu mostrei lá, dos 60%, ela deixa de incidir sobre a média total do salário e ela passa a incidir apenas sobre o teto do INSS. Então, é 60% de 7.087, que dá esses 4.200 aqui. Outro fator importante, gente, o benefício especial é cheio na invalidez e na morte. Não existe qualquer redutor para o benefício especial. Reparem aqui que é o mesmo valor que a gente usou na tabela anterior. E isso tudo faz com que a diferença no salário líquido seja extremamente grande. Veja, mais R$ 6.600 líquido em caso de invalidez e mais R$ 8.400 líquidos em caso de pensão por morte, nessa situação aqui que a gente está mostrando. Um outro ponto importante de destacar é que quem adere à FUNPRESP e migra pode acrescentar na contribuição para a FUNPRESP a sua parcela aí de cargo comissionado, função comissionada, gratificação, inclusive recebendo a contribuição paritária da União, tá certo? Então, isso é uma forma de você incorporar parte da sua função comissionada para a aposentadoria por meio da contribuição à FUNPRESP, né? Nós tivemos já 3 janelas de migração anteriores, né? Nessas 3 janelas foram 563 servidores do TCU que migraram. Na atual janela já são 2.669 servidores que migraram. Só de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram 391 servidores que migraram. A gente está vendo um crescimento enorme, né? Aí, uma vez sancionada a lei, e a expectativa é que cresça bastante daqui até o final do mês. Isso números do Poder Executivo, que é o que a gente extrai todo dia do CIGEP, né? Os números do Legislativo, como é feito junto aí à Secretaria de Gestão de Pessoas, demoram um pouquinho mais para chegar para a gente aqui na FUNPRESP.
Deixa eu falar um pouquinho, então, sobre a FUNPRESP, para dar segurança para vocês sobre que instituição vocês estão entrando. Nós já somos mais de 95 mil participantes, já temos um patrimônio de mais de 6 bilhões de reais, como a gente vai ver, inclusive 858 participantes são do TCU. Aqui estão aqueles que migraram e aqueles que entraram já a partir de 2013, né? E muito importante, nós já temos 290 assistidos, ou seja, colegas nossos que se aposentaram ou que infelizmente faleceram e deixaram pensionistas, mas que todos os meses recebem da FUNPRESP, e quem migrou recebe também o benefício especial do Tesouro Nacional. A gente tem uma governança bastante sólida, 100% feita por servidores públicos de carreira. Aqui na diretoria executiva nós temos mandato, que inclusive independe aí dos mandatos presidenciais, né? No Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, metade dos participantes são eleitos por esses 95 mil participantes, elegem aqui os seus representantes, inclusive ano que vem nós vamos ter eleição, chamo a todos a votarem, inclusive podem se candidatar, e a outra metade, tanto no CD quanto no CF, é indicada pela União, mas precisa observar esses critérios. Tem que ser servidor público de carreira e tem que ser participante da FUNPRESP há, no mínimo, 3 anos. Isso garante um alinhamento de incentivos, né? De que nós estamos aqui, antes de tudo, cuidando do nosso próprio dinheiro e, portanto, a gente tem interesse de que ele rentabilize ao máximo. No Conselho Fiscal, são 4 integrantes, como eu falei, 2 são eleitos e 2 são indicados pela União. Existe uma regra que não está na lei, mas que vem sendo observada desde então, desde que a FUNPRESP foi criada, que os 2 representantes da União no Conselho Fiscal são um do TCU e outro do Tesouro Nacional. Então, atualmente, o representante do TCU é o Caixeta, que acredito que quase todos vocês devem conhecer, porque já foi secretário-geral aí do TCU, tivemos o Humberto Versiani no mandato anterior, então o TCU está muito presente, inclusive na governança da FUNPRESP aqui no nosso dia a dia. Tá? Somos um setor altamente normatizado, são mais de 80 normas, além da regulação externa aí que nos é colocada, então está tudo disponível no nosso site. Se quiser saber em que a FUNPRESP investe, como são os processos decisórios, tudo está lá acessível para quem quiser, tá bom? Nós somos muito conservadores nos nossos investimentos, então aqui eu trouxe para vocês a composição atual da nossa carteira, fechamos já 6,19 bi em outubro. Vejam que mais de 78% do que a gente aplica é título público. E aí tem uma exposição em ações, em investimentos no exterior, em crédito privado, uma operação ganha-ganha de muito sucesso, que é o nosso empréstimo consignado para os participantes, que inclusive trago aqui a boa notícia, né? A gente deve viabilizar o empréstimo para o TCU logo no início do ano que vem. Então, esse é um produto muito bom para o participante, porque além das nossas taxas serem menores do que as que os bancos cobram, você vai estar pagando juros para você mesmo e não para o banco, né? E você pode, inclusive, escolher o seu perfil de investimento, um perfil mais conservador, que, portanto, está 100% em renda fixa, até um perfil mais arrojado, com maior exposição em renda variável. São 4 perfis diferentes que você escolhe ao aderir e pode, inclusive, migrar de perfil anualmente. E aqui eu gosto de destacar, né, se a gente pega desde que a FUNPRESP foi criada até hoje, veja que a nossa rentabilidade acumulada, 161%, está superando o nosso compromisso com o participante, que é entregar inflação mais 4% de juros reais. A gente bate praticamente todas as classes aí de investimento e digo para vocês, ao longo desse ano que eu estou aqui, nós estamos comprando títulos públicos indexados aí à inflação para vencer em 2040, 50, 60, tudo pagando IPCA mais 5,8, mais 6, mais 6,2. Então, a gente já está contratando hoje a garantia de que a gente vai entregar para vocês lá na sua aposentadoria, daqui a 20, 30 anos, esse retorno aqui que a gente promete. Tem gente que fala assim, eu vou investir sozinho e vou formar uma poupança maior que a FUNPRESP. É praticamente impossível, gente. Essa simulação aqui a gente fez, né? Se a pessoa
no início lá da Funpresp tivesse não aderido aqui, o que ela teria que ter tido de rentabilidade para igualar a rentabilidade que a Funpresp teve era de praticamente 24% ao ano, todos os anos, ao longo desses quase 10 anos aí, né? 9 anos e meio que a gente tem. Pode investigar, nem George Soros, no auge da carreira dele, conseguiu uma rentabilidade consistente de 24% ao ano. Isso aqui é simplesmente o efeito da contribuição paritária da União, do 1 para 1, que a União dobra do capital, e também do fato da Funpresp ser um investidor institucional, que, como eu falei, a gente acaba tendo acesso a produtos de investimento que o investidor, pessoa física, não tem. Portanto, gente, baixa a nossa planilha lá no site, façam as contas de vocês, porque é muito importante. E se tiver qualquer dúvida, liga para a Funpresp, que a gente está aqui à disposição para dar um atendimento individual, pode ser presencial, pode ser online, pode ser à noite, fim de semana, no horário que cada um quiser, a gente ajuda a fazer as contas. Uma última palavra, se você fez as contas e decidiu que não quer migrar, ainda assim você pode aderir à Funpresp e vale a pena aderir, especialmente para poder contratar as coberturas de invalidez e morte. Como eu mostrei lá nos exemplos, quem não migra fica muito desprotegido em termos de risco de invalidez e morte, e aí a Funpresp oferece um produto e você pode, inclusive, escolher a sua contribuição. Nesse caso, você pode fazer uma contribuição mínima, que é de R$ 126. Essa contribuição que você faz aqui como ativo alternativo, você pode sacar ela a qualquer momento, não precisa esperar se aposentar, e você vai poder contratar, então, aí essas coberturas de invalidez e morte em situação muito, muito melhor que o mercado. Isso aqui é um exemplo real, né? Você veja que a gente cobra 3 até 4 vezes menos do que as seguradoras estão cobrando aí no mercado, e ainda você pode deduzir 27,5% do que você paga aqui no seu imposto de renda. Então, é uma vantagem muito grande, além de ter acesso a todos os produtos aí da Funpresp, o consignado que eu já falei, o nosso programa de cashback, né? Eu recentemente comprei uma geladeira e 3% do que eu paguei lá na compra dessa geladeira voltou para mim na forma de cashback na minha conta aqui na Funpresp. São mais de 430 lojas parceiras. Você pode, inclusive, fazer portabilidade, quem tem PGBL, VGBL aí em banco, pode fazer portabilidade para a Funpresp, a gente não cobra taxa nenhuma e você vai ter o rendimento aí em cima desses recursos que trouxer e vai poder acessá-los também a qualquer momento, tá bom? Obrigado aí pela atenção de cada um. Quem quiser baixar a apresentação, é só apontar o celular aqui para o QR Code. Ele vai pedir para você fazer uma breve avaliação da nossa pergunta e vai deixar você baixar aí a apresentação. E agora eu paro de compartilhar aqui a tela e volto para as nossas perguntas. Estou vendo que o Geraldo